trazendo sempre muita informação e alegria. Você ouvindo a rádio todo dia, agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Que alegria, você ouvindo a rádio todo dia, agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Juntos pra fazer seu dia melhor. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Muito bom dia a todos nossos ouvintes e internautas. É com alegria de sempre que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 da manhã, pela Rádio Chapecó AM 1330 kHz. O programa Hora Espírita é um programa que está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencente à 12ª União Regional Espírita. E tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda a codificação espírita, para que possamos ser estudados à luz da doutrina espírita. E o programa de hoje traz o tema Espiritualidade e Saúde. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, enviando sua pergunta ou encaminhando a sua colaboração através da live do Facebook, onde você pode ouvir este programa e assistir também, ou pelo WhatsApp 2049 1212, 2049 1212, telefone fixo também, você pode enviar sua questão, sua pergunta, sua dúvida pelo 2049 1200 ou ainda pelo site da rádio chapecó.com.br. Lembramos também que o programa conta com a sua própria fanpage intitulada Hora Espírita, ou no canal do YouTube e no perfil no Instagram. E você, ouvinte querido, está convidado a conhecer, curtir e compartilhar nossas redes sociais. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas e região, e pode também dar sua opinião lá, anúncios e ver os anúncios dos próximos programas. E a equipe de trabalho aqui hoje, desta manhã, contamos com a presença amiga de nossas queridas Mona Lisa Hack, da Casa Espírita Gotas de Luz. Bom dia, Mona Lisa. Bom dia a todos. E a presença também do nosso amigo Jean Espinato, da Casa Espírita Nosso Lar. Bom dia, Rony. Um abraço a todos os nossos ouvintes. E esse que vos fala, Rony César Pedó, da Casa Espírita Amor e Caridade. Um ótimo dia a todos. Antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar nossos agradecimentos àqueles que de forma voluntária e anônima contribuem para esse programa, possa ir ao ar todas as semanas, bem como os nossos patrocinadores, pelos quais pedimos licença para ouvirmos o recado da Scala Construtora e Imobiliária Nossa Casa. A Construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida.
As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa. A maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó. Como já dito, o nosso programa de hoje vai falar sobre espiritualidade e saúde. Tanto se fala em espiritualidade nos dias atuais, estudos científicos buscam a explicação do porquê certas pessoas que possuem um vínculo maior com alguma religião ou acreditam em algo superior têm menos propensão a doenças, são mais felizes e mais alegres. Mas já paramos para pensar o que é espiritualidade? O quanto ela influencia em nossa saúde e principalmente em nossas emoções? E a falta de espiritualidade nos prejudica fisicamente ou em outros aspectos? Como anda a nossa espiritualidade? Espiritualidade é igual à religiosidade? É sobre a espiritualidade e quanto ela pode auxiliar em nossa saúde, que nossa conversa vai acontecer nesta manhã de sábado. Diante disso tudo, vamos começar com a Mona, nosso debate. Mona, para podermos entender como o hábito da espiritualidade age em nossa saúde, se faz necessário compreender o que é saúde. Poderia nos ajudar? Bem, saúde, vamos falar assim de uma forma objetiva e direta, seria a ausência da doença, né? Mas a Organização Mundial da Saúde nos coloca que a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E não somente a ausência da enfermidade. Mas o que seria esse estado completo de bem-estar? Então, quando a organização fala em físico, ela se refere à matéria, ao corpo, né? O mental são os nossos pensamentos. E quando ela fala do social, ela envolve a espiritualidade e a religiosidade. E nós colocamos algo a mais, né? Também espiritual. Então, nós somos um ser integral, nós não somos partilhado, né? Nós somos espírito, corpo, matéria, né? Matéria, que interage uma com a outra. Então, veja aqui, para a gente falar de saúde é uma linha muito tênua, porque, veja bem, eu posso ter um corpo saudável, uma mente equilibrada, mas não conviver bem socialmente. Aí eu pergunto, eu tenho saúde? Mas eu também posso ser uma pessoa super saudável, ter uma mente equilibrada, conviver bem, mas ser um psicopata. E eu tenho saúde? Agora vou dar outro exemplo, para a gente levantar os questionamentos. Vamos falar de Chico. Chico tinha um corpo frágil, doente. Todas as doenças o Chico tinha, né? Mas o espírito iluminado. Chico era doente? Então, veja que saúde e doença é uma coisa muito relacionada com o nosso espírito. Chico, através de Emmanuel, Instruções Psicofônicas, um livro fantástico, ele diz assim, ó, que saúde, em um sentido amplo, é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. E, no sentido mais restrito, é o reflexo dessa harmonia espiritual. Então, a gente conclui que nós somos o que a gente pensa, né? Que os nossos problemas são da parte espiritual e vêm se materializar no físico. Então, saúde, se esses 4 estados, um completo bem-estar físico, social, mental e espiritual, veja bem que nós moramos num mundo de provas e expiações. Quem de nós tem esses quatro em harmonia ainda com a lei divina? Não, nós estamos caminhando, não é verdade? Ora, nós vamos ter um físico mais frágil, ora, nós vamos ter um emocional, porque são provas que nós vamos passando para nos lapidar. Então, a saúde vai muito da forma como nós nos colocamos no mundo, da forma de enxergar um todo e da forma como colocamos esse olhar das nossas atitudes, os nossos gestos. Então, vai depender de muitos fatores. Mas uma coisa que a gente pode carregar para a gente é, nós somos o que nós pensamos, porque aí nós vamos emitir vibrações. Isso vai depender da nossa saúde. Que bom. Dando sequência, então, a Mona falou da saúde, e como o tema é espiritualidade e saúde,
vamos definir o que é espiritualidade. Jean, como podemos defini-la? Bom, a Mona Lisa falou que nós somos, então, seres que têm a sua porção material, a sua porção física e tem a sua porção espiritual. Então, quando nós falamos em espiritualidade, até para a gente fazer uma ligação mais íntima com o tema de hoje, espiritualidade e saúde, quando nós fazemos essa associação, nós estamos falando de alguém, de uma pessoa que tem ou não esse hábito da espiritualidade. Porque a espiritualidade em si, para o nosso enfoque aqui, ela trata de um hábito, trata de um comportamento de alguém diante da sua essência espiritual. Então, eu me reconheço como espírito. Reconheço que eu tenho algo além da matéria. O meu corpo, ele não é composto apenas dessas células físicas que nós podemos tocar e ver claramente. Nós temos a nossa porção espiritual. Então, a espiritualidade seria valorizar essa essência espiritual. Me reconhecer também como espírito e, tendo em vista essa compreensão que eu tenho, agir, criar hábitos, ter pensamentos de acordo com alguém que também tem essa porção espiritual. E aí, quando nós falamos de espiritualidade, nós, logicamente, nos voltamos para o lado positivo, para o lado bom que essa acepção nos traz. Então, ter espiritualidade, ou dizer que alguém é espiritualizado, revela alguém que, reconhecendo essa porção, faz e age positivamente, praticando o bem, alimentando o hábito da oração, da meditação, para que o seu espírito seja alimentado. Temos a nossa função aqui na Terra e ela envolve também agir na matéria, porque eu tenho que me nutrir, eu tenho satisfações materiais a fazer. Quando nós falamos que alguém que nós temos que cultivar a espiritualidade, essa porção interior espiritual, não significa que eu tenho que abandonar os meus deveres aqui na Terra ou menosprezar os meus compromissos materiais que eu assumo. Mas eu tenho que ver que por detrás disso há um motivo pelo qual eu vivo. Há um motivo pelo qual Deus me deu a vida. Então, os meios materiais de sobrevivência, as relações profissionais, isso são muito importantes, mas para que a gente possa, dentro da missão que nós temos aqui, dar prosseguimento à nossa porção espiritual, que é aquela que vai sobreviver quando nós voltarmos ao nosso mundo dos espíritos, nosso mundo espiritual. Quando nós deixarmos esse planeta, nós vamos continuar a ser espíritos. E é essa porção espiritual, a forma pela qual eu alimentei e valorizei a minha porção espiritual, me ligando então com a divindade, com o Criador, e agindo de acordo com os ensinamentos que Ele nos dá, e nós temos esse roteiro de bem viver, de cultivar a espiritualidade, materializado nas lições que Jesus nos trouxe. Então, para que a gente possa ser mais compreensivo, o que significa ser espiritualidade? O que significa cultivar a espiritualidade? Significa valorizar o amor, a paciência, o perdão, ser humilde, ser brando, ser pacífico, ter um hábito de recolhimento para expressar a minha gratidão com Deus e pedir que Ele nos guie aqui nesse planeta de provas e expiações, ser brando. E ao contrário, eu me afasto da espiritualidade, eu cultivo valores que não alimentam a minha boa espiritualidade, quando eu sou agressivo, quando eu sou egoísta, quando eu sou orgulhoso, quando eu acho que eu sou o dono da razão, quando eu ajo com arrogância. Então, quando nós trilhamos o caminho do bem, quando nós temos bons hábitos, espiritualidade basicamente é hábito, é comportamento, é atitude, eu estou alimentando a minha porção espiritual positivamente. Quando eu me afasto e cultivo hábitos, pensamentos e comportamentos que não são condizentes com aquilo que Jesus espera de nós, sendo agressivos, sendo orgulhosos, não olhando o meu próximo e me colocando somente a minha porção egoísta nessa relação com o mundo, eu estou alimentando a minha espiritualidade negativa. Estou olhando só para a matéria. Estou deixando de ser alguém espiritual. Então, espiritualidade, naquilo que nos ajuda com a saúde, que a Mona Lisa muito bem definiu antes, e que vai nos
colaborar com o nosso bem-estar integral, é essa atitude, essa valorização da nossa essência espiritual no que tange a prática do bem e dos bons pensamentos. Que bom. Na realidade é o tal do ditado que muitos dizem, né, que somos um conjunto de corpo, mente e espírito. Exato, né? E o exemplo que a Mona Lisa deu de Chico Xavier, alguém que tinha algumas doenças, mas altamente espiritualizado. A espiritualidade fez com que as doenças do corpo sumissem? Não. Mas fez com que ele enfrentasse tudo aquilo com muito mais brandura, com muito mais compreensão, né? Porque as doenças, elas batem à nossa porta e a espiritualidade talvez seja, nessa associação com doença, a forma como eu reajo a isso, né? Uhum. Eu reajo com revolta, eu tenho uma doença incurável, uma doença que demanda um tratamento longo, eu vou me revoltar? Eu vou me tornar uma pessoa amarga? Aí eu não vou estar agindo com espiritualidade. Mas eu vou enfrentar essa doença com paciência, com calma, sendo grato pelos familiares que me cercam e vão me ajudar naquilo. Eu vou pedir a Deus que tenha piedade, que me ajude nesse momento. Aí eu estou agindo com espiritualidade. Vou enfrentar isso com mais leveza, com mais coragem, com mais fé. E talvez, dentro desse processo, eu consiga um processo de cura, né? E a própria, por exemplo, Albert Einstein tem uma pesquisa documentada, muitas universidades têm as pesquisas aí fundamentadas de pesquisa sobre fé, né, dentro de tudo isso, junto com a saúde, que pessoas que têm maior fé, que acreditam com mais fervor, as curas das doenças são muito mais rápidas, né? E sobre isso também, Mona, poderia nos ajudar a entender como a espiritualidade ajuda a melhorar ou manter a saúde? Pegando o gancho do Jean, né, a espiritualidade. Então, quando a gente se coloca, a gente se volta para o todo, né? E isso a gente começa a se questionar, por que estou aqui, de onde eu vim, por que isso está acontecendo comigo? Eu passo a ter uma percepção de um todo e me sinto parte desse todo. Então, eu começo a me abrir para a espiritualidade e começo a deixar, né, desabrochar essas potências que a gente tem na alma, que é a fé, a coragem, a resignação. Então veja que a espiritualidade, ela possui uma força própria curativa e não se trata de nada assim mágico, esotérico, é do nosso espírito que está ali guardado. Mas eu tenho que me permitir isso se abrir e eu começo a vibrar de outra forma. A minha vibração, ela vai se modificar. E modificando a minha vibração, eu vou modificar todo o meu sistema imunológico, fisiológico, bioquímico. E é claro que isso vai refletir na minha saúde física, mental e espiritual. Então, eu posso dar alguns exemplos no dia a dia, assim, de quem tem a prática, esse hábito, que nem o Jean falou, da espiritualidade. Né? O que seria a prática da espiritualidade? Ter bons sentimentos, se ligar a Deus através da prece, da oração, ser grato é uma grande arma que a gente tem em benefício próprio e as pessoas ainda não descobriram, né? Mas ser grato, assim, libera no nosso corpo vários ocitocinas, hormônios, que faz bem para o nosso organismo, entende? Mas vamos colocar ali, ó, psicológicos. Quem tem espiritualidade, esse hábito, tem menos depressão, menos ansiedade, menos fobia. Por quê? Porque é mais forte. Sabe que tudo que estamos passando aqui é por um tempo, vai ter um início, um meio e um fim. Nada é eterno. Social, a gente convive melhor, porque a gente tem mais bem-estar. Quem é espiritualizado é mais feliz, é mais grato. Comportamental, muda os seus hábitos, deixa às vezes de fumar, de beber, tem uma vida mais saudável. Biológico, diminui, olha só, isso é provado cientificamente, que nem o Rony falou, quem tem o hábito da prece, da fé, da gratidão, diminui o cortisol e a adrenalina, que são altamente prejudiciais no nosso corpo e eleva outros hormônios, como ocitocina, dopamina, que são altamente benéficos para o nosso corpo. Também alostáticos. O que é isso? A gente tem um sistema alostático, que é aquela carga de estresse. Quem é espiritualizado tem esse sistema bem baixo. A carga é bem pequenininha. E outra coisa bem interessante, que é comprovado cientificamente, é na genética.
quem tem essa espiritualidade e tem esse hábito, diminui o envelhecimento celular. Isso é provado geneticamente, envelhece, retarda esse envelhecimento. E a gente tem ali o exemplo de Chico, 92 anos, né? Irmã Dulce, Divaldo, não é verdade? Que tem doenças físicas, mas é espiritualizado, né? A doença física não impede ele de amar, de ser grato, de ser feliz, não é verdade? Porque às vezes a doença física é um delimitador, porque a gente não se desvia do caminho. Então, é N benefícios, né? Se a gente tem esse hábito de orar, de agradecer, de compreender que a gente faz parte de um todo, ele traz N benefícios, não só para a nossa mente, para o nosso corpo, mas para o nosso espiritual, porque a gente se abre para o mundo espiritual. E em muitos casos de pessoas que despertam para a espiritualidade quando passam por um processo assim, né? Um processo de doença, às vezes até então era cético, ou não tinha esse hábito, mas a doença vem e faz com que você se abra, né? E busque e mude de vida. Isso faz com que você reflita, né? Exatamente. Sobre isso. Por que eu estou passando por isso, né? É uma pergunta que a gente se faz. E até porque é um momento que a pessoa é obrigada a parar dos seus afazeres e se abre para pensar, porque às vezes a gente assume tantos deveres perante o mundo material e acaba que o nosso tempo sendo tragado, sendo sugado por essas obrigações. Exatamente. E eu não enxergo a necessidade disso. Então, é bastante interessante que às vezes a doença, ela tem esse papel de fazer a gente parar e refletir. Delimitar, né? Agora você vai parar e vai refletir. E dentro dessa reflexão nós podemos ver quantas famílias que voltam famílias desagregadas, né? Famílias com problemas de conflitos mesmo, né? E dá um problema sério de saúde, quantas elas voltam a se unir. Às vezes, talvez o amor em si dentro não tenha tanto, né? Mas é um início. Dentro, a doença chama elas para as responsabilidades e começa a união, pelo menos baixa aquela energia negativa gerada ali, aquele ódio gerado entre elas, né? E volta dentro de tudo isso, fazer que se reúnam, que se entendam, pelo menos para dar sequência dentro de uma família, né? É aquilo que o Espiritismo nos alerta toda hora. Nós temos duas maneiras de fazer os resgates, né? Ou pelo amor ou pela dor. Então, lamentavelmente, na nossa posição ainda é necessário que a dor nos visite para que a gente possa despertar para essas verdades espirituais, né? Num mundo ideal, num planeta ideal, num ideal de ser humano, nós seríamos movidos para essa união pelo amor, pelo nosso sentimento de amor. Mas muitas vezes nós precisamos disso porque ainda somos criaturas imperfeitas. Vamos interagir com nossos queridos amigos aqui. Lembrando a você que está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó 1330 AM e no Facebook na live, né? Escolha o canal, Facebook, o WhatsApp, o 2049-1212, manda a sua sugestão, alguma questão que você necessita. Se não der tempo de nós respondermos no ar aqui, nós respondemos particular, mas manda sua questão, sua dúvida ou sua colaboração pelos canais. Vamos dar um bom dia aqui a quem nos assiste, aqui a Sandra. O Nelson diz bom dia, ótimo final de semana a todos. A Rose nos diz aqui, ó, bom dia, que bom, mais um sábado ouvindo a doutrina abençoada. A Juleide, bom dia, muita paz e luz a todos. A Aline, bom dia. A Janete, bom dia. A Aline Donato, um ótimo dia iluminado a todos. O Ayrton nos assistindo, a Marinês nos assistindo, a Pola nos assistindo. O Joaquim, ó, aqui de São João Batista, Santa Catarina, bom dia. A Lia, bom dia. Sebastião, bom dia a todos. A Sônia, bom dia. Viver cultivando a porção espiritual é valorizar a vida saudável. É buscar o equilíbrio em todos os aspectos, lembrando sempre que não estamos de passeio, né, aqui nesta vida terrena. Marcelo, bom dia. Marcelo Duarte, parabéns. Jean. Iraci, bom dia e bom final de semana a todos. Pegando esse gancho que a nossa ouvinte falou, da necessidade que nós temos também que cuidar do corpo, não significa que a necessidade que nós temos de alimentar a espiritualidade também não passe por deveres com o nosso corpo, tá?
Então, pode acontecer que nós assumimos missões nessa terra e por nós descuidarmos do corpo, nós somos capazes de adquirir doenças tão atrozes, tão nocivas, que acabam fazendo com que a gente retorne à pátria espiritual antes de cumprir a nossa missão aqui na terra. Porque nem todos nós aqui, a regra é que nós não sejamos um Chico Xavier. Nós estamos muito abaixo disso. Então, se eu deixo... Imagine Chico Xavier enfrentando todo aquele arsenal de doenças que ele tinha sem a espiritualização. Ele provavelmente, com certeza, teria retornado à pátria espiritual antes. Mas, se eu valorizo a espiritualidade, eu valorizo também o nosso corpo, porque ele é um instrumento para que a gente possa atingir os nossos objetivos e até para exercer a espiritualidade. Se a espiritualidade é um hábito, um comportamento, se eu negligencio totalmente o meu corpo, eu daqui a pouco posso ter uma doença neurológica que vai limitar a minha expressão, a minha capacidade de agir. Então é muito importante a gente também cuidar do corpo. Cuidar do corpo e do espírito, né? E que sejamos um pouco melhor do que fomos ontem, né? Não vamos ser um Chico Xavier. Não, longe disso. Mas, Jean, vamos falar um pouquinho. Religião e espiritualidade são sinônimos? É a mesma coisa? Ora, religião, esse vocábulo, ela nos remete para uma instituição, para um corpo doutrinário que foi semeado, que foi solidificado, e a partir do qual a religião, essas instituições em si, se comunicam com seus fiéis, transmitindo os ensinamentos. Tá? Se nós fôssemos fazer uma associação mais fidedigna, nós ligaríamos religião, ligaríamos espiritualidade com religiosidade. Porque o que é a espiritualidade? O que é ter espiritualidade? O que é ter religiosidade? É a posição daquele que ultrapassou o mero conhecimento religioso e doutrinário que aprendeu. É alguém que transforma esse conhecimento em vivência. Então, espiritualidade é aquele conhecimento religioso que nós temos, e todas as religiões têm praticamente, se nós formos ver a fundo, e se nós formos estudá-la, o seu substrato, a sua parte essencial, todas elas, pelo menos as cristãs, estão ligadas e voltadas para os ensinamentos de Jesus. Religiões de outras matizes também têm ensinamentos muito parecidos. Então, toda religião tem o germe do bem e é capaz de me despertar para esse lado espiritual. Tá? Então, a atitude de espiritualidade, de religiosidade, é própria daquele que se integrou a uma doutrina religiosa, compreendeu a sua mensagem e passou a agir no mundo conforme a doutrina lhe determina. Porque uma coisa é eu ter conhecimento, a outra coisa é eu ser capaz de transformar a minha vivência e agir conforme os ensinamentos, colocar em prática, que aquela religião me informa. Então, espiritualidade é vivência, é atitude, é colocar em prática os princípios religiosos. Por exemplo, Jesus exaltava o perdão. Eu sou capaz de perdoar? Jesus exaltava os pacíficos, não os passivos, os pacíficos. Ou seja, aqueles que não são agressivos, aqueles que agem no mundo colocando o seu pensamento, marcando a sua posição de maneira tranquila, de maneira amorosa, de maneira a não agredir o próximo. Eu já ajo conforme isso? Jesus exaltava a caridade, a humildade. Eu já sou humilde? Eu já sou capaz de ser caridoso no sentido de perceber o meu próximo e estender-lhe a mão na sua dificuldade, não só material, mas moral, afetiva? Então essa é a diferença. Eu sei o que Jesus diz, eu sei o que Jesus pregava, compreendo exatamente a sua mensagem, mas eu a coloco em prática no meu dia a dia? Eu tenho a vivência, né? Ou eu ajo completamente alheio às lições que o mestre me passou, falando aqui do cristianismo, que é a nossa base. Então é essa a diferença. A religião nada mais é do que um rótulo. Eu me denominar religioso nada mais é do que um rótulo social. Mas eu ajo conforme os ensinamentos que eu aprendi. Sou espírita, tudo bem, que legal. Você vai no centro espírita toda semana, você faz o evangelho no lar, estuda. Mas quando a vida te provoca, você realmente coloca em prática. Na sua atuação profissional, você age conforme os princípios que o espiritismo nos traz. Nas suas relações afetivas e sociais, nas amizades, você é realmente um espírita espiritualizado.
Você exerce a religiosidade. Essa é a diferença entre esses dois conceitos. Um é a teoria, o outro é a prática. Eu sempre vejo assim dentro, é meu conceito, não sei se talvez esteja errado, mas dentro do Evangelho de Jesus eu sempre vejo assim, em 3 etapas o Evangelho. A primeira é a compreensão dele. A segunda é a interiorização dele. E a terceira é a prática dele. Então eu posso compreender, mas não interiorizar. Se eu não interiorizo ele em mim, eu não coloco em prática. Então, até que ponto eu leio o Evangelho e tal, mas o quanto eu compreendo, o quanto eu interiorizo e o quanto eu coloco em prática. Coloco em prática dela, né? Então, essas 3 etapas, para mim, são bem, bem criteriosas para compreender o Evangelho de Jesus. E a nossa grande dificuldade, a gente sabe que é exatamente a última etapa. É a vivência. Mas tem pessoas, por outro lado, que... Rony e Mona Lisa, até peço para vocês me ajudarem. Tem pessoas que mesmo sem ter uma religião, mesmo sem estar filiadas, sem um tempo religioso, se considerar religiosos, alguns até que duvidam da existência de Deus, mas que no seu dia a dia, na sua vivência, vivem isso porque respeitam o próximo, porque se doam, porque são capazes de ser espiritualizados e agir espiritualmente, mesmo sem crer na existência às vezes muito superior. Mais do que um que tem conhecimento. Exato. Então isso reforça ainda mais a noção de que o que vale é as nossas obras. Então vejam que a pessoa que não acredita em Deus, mas que age respeitando o seu próximo, sendo caridoso, ela está num patamar acima daquele que, para exercer isso, precisa de uma religião para lhe amparar. Então, vemos talvez agnósticos, ateus, que agindo conforme os passos que Jesus nos ensinou, mesmo sem acreditando em Jesus e sem acreditando na figura de alguém superior, isso demonstra que essa pessoa está além da nossa capacidade normal, de que nós precisamos da religião para nos dar esse suporte, para que a gente acredite que fazer o bem nos faz bem. Então, encontramos por aí pessoas que, mesmo sem serem religiosas, são espiritualizadas. Porque tem a vivência. Tem a vivência, que é o que realmente importa. Quando nós voltarmos à pátria espiritual, ninguém vai perguntar de que religião você era. Todo mundo vai perguntar... As obras que tu fez. O que você fez. Isso é o que importa. Na parábola da candeia, né, do alqueire, Jesus já dizia lá que coloque a candeia no alto para que suas obras sejam iluminadas. Exatamente. Né? E que nem você falou, tem muitos, se chamam ateus, se consideram ateus, né? Que praticam muito mais a caridade do que qualquer um outro que vive dentro de uma religião e se denomina religioso, né? Exatamente. Dando sequência, então, Mona Lisa, qual a importância da espiritualidade em nosso dia a dia, principalmente nos dias atuais, com toda essa pandemia, toda essa estrutura que nos afeta bastante, né? Ela ajuda a melhorar, passarmos por momentos difíceis como este? Com certeza. A espiritualização, né, ela nos fortalece e nos torna, se a gente tem o hábito, rochas. Então, a gente passa por várias aflições, mas passa firme, porque quando a gente é espiritualizado, a gente entende o porquê. Que aquilo é um momento, é para o meu aprendizado. Então, eu não me revolto, que nem o Jean falou antes, né? Eu passo de forma mais tranquila. E isso é comprovado cientificamente, porque, veja, hoje os cientistas já dizem que a pessoa que tem esse hábito, né, da espiritualização, que tem essa conexão, ela coloca em prática um sistema de recompensa em nosso cérebro, e esse sistema, quanto mais ele é trabalhado, mais forte ele fica. Então, isso nos torna, olha só, esse sistema... Com alto grau de satisfação, as nossas emoções são positivas e a gente passa a vibrar em outra sintonia, em outra frequência, gerando o bem-estar e a felicidade. Mesmo que eu tenha uma aflição, mesmo que eu tenha um problema, eu tenho, mas o todo, a grandeza de Deus, a gratidão é muito maior do que aquele problema. Então, eu sou grato, entende? Eu vibro em outra sintonia. E claro que, ao contrário... Se eu me revolto, também vou vibrar em frequências mais baixas. E também, então, vou poder adoecer, né? Porque toda vez que a gente vibra em frequências mais baixas, aquela energia, porque a gente é matéria, mas é energia, ela se solidifica em nosso corpo, então pode gerar câncer, outras doenças.
Mas a espiritualização, vamos falar aqui, o que ela, no dia a dia, ela nos fortalece, ela nos faz enxergar o mundo de forma diferente, ela nos faz ver que aquele problema, aquela dificuldade não é tão grande assim, que vai ter uma solução no momento certo, talvez não da forma que eu queira, mas da forma que tem que ser, e eu aceito isso. A gente se torna mais resignado, controla melhor as emoções, porque a gente sabe que não estamos no comando, que é Deus que está no comando. E veja bem, como isso é verdade, vai chegar um dia que nós não vamos comparecer aos nossos compromissos, porque nós vamos desencarnar e não vai ter como, a gente não muda isso, né? Tá no comando de Deus, e se a gente entende isso, a gente vive melhor, porque a gente vive o momento, o dia, construindo. A gente também trabalha melhor as mágoas, as aflições, as dores, se torna mais leve, né? Ela nos dá um suporte, assim, imprescindível para passar pelas provas da vida. Eu posso dizer assim, que a pessoa que tem esse hábito da espiritualidade, ela vai ter uma outra percepção de mundo e vai agir de forma diferente. Então, sim, no nosso dia a dia ela faz muita, mas muita diferença. Eu não vou ter desespero, por isso que está acontecendo tudo isso. Eu não vou me desesperar, porque eu sei que essa pandemia, de século em século, de anos em anos, o mundo passa por essa transformação, porque a Terra está evoluindo, nós estamos evoluindo, então é necessário muitas vezes que venha a dor para que a gente aprenda a dar um salto maior. Eu tenho certeza que depois de tudo isso, a humanidade ela vai crescer em muitos aspectos, porque esse é o objetivo, com certeza, de Deus também, né? Então, sim, nós passamos muito melhor pelas aflições se a gente tem a espiritualidade e o hábito, que nem o Gil falou. O Nick essa semana colocou no grupo de estudos do Amor e Caridade um videozinho do YouTube lá da Anete Guimarães. Uhum. Ela fala muito bem disso, dessa parte ela fala do estudo que teve em Harvard. E lá fizeram estudo com pessoas, Harvard é só para pessoas que têm possibilidades financeiras, né, e tal. Então, constataram lá que não era casamento, não era financeiro, não era nada. Quanto mais as pessoas amam as próximas, quanto mais pessoas você ama, menos doença você tem, menos tendência a doenças você tem. E lá fizeram anos e anos de estudo, gastaram milhões, né? E que nem ela diz, para chegar no final, para entender que fora da caridade não há salvação, né? Então, quanto mais amor, mais sentimentos de perdão você tem, mais saúde você terá, né? Eu digo aqui que para a gente viver, a gente tem que entender, assim, um ensinamento precioso de Jesus, que é fazer aos outros o que a gente gostaria que nos fizesse. Se a gente só tiver esse ensinamento, e esse ensinamento conduzir a nossa vida, nós já estamos a um passo de se espiritualizar. E as aflições, as dores, elas vão chegar, né? Na nossa condição humana, nosso estágio evolutivo, elas... Fazem parte, né, Gil? Fazem parte do nosso aprendizado, nós vamos ter dores. Então, Jesus não fala, no mundo podes ter aflições. Jesus fala, no mundo tereis aflições. Mas tem de com bom ânimo vai passar, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essas dores, ora são individuais, essas aflições, ora são individuais, da minha caminhada individual, e por vezes são coletivas, né? Como o momento em que nós estamos passando. Estamos situados num mundo de provas e expiações que volta e meia esses eventos acontecem, né? E fazem uma espécie de teste. Como nós vamos passar por isso? De que forma nós vamos enfrentar isso? Com bom ânimo, com fé, com bom resignado. Ânimo, com fé, se compadecendo de quem está sofrendo, ou eu vou continuar egoísta, continuar alheio ao que está acontecendo, insensível? Então é uma prova para que a nossa porção espiritual ela venha à tona. Que eu possa olhar para o que está acontecendo, compreender a que caminho, que despertamento se traz para nós coletivamente e agir de forma bondosa, com olhos de compaixão, porque há famílias e há pessoas sofrendo pela perda dos seus entes queridos, há pessoas lutando contra a vida em hospitais, em UTIs, e tudo isso é uma porção do sofrimento humano que deve nos compadecer e deve nos despertar para coisas boas, para que a gente possa, é um incentivo que nos dá para que a gente possa trilhar o caminho do bem, convencidos de que o bem é sempre o melhor caminho. Não precisamos gastar milhões
como a universidade que o Rony citou, para descobrir que o amor é o melhor caminho. Mas muitas vezes a nossa existência material, o nosso pensamento enrijecido, faz com que estudos dessa natureza sejam feitos e recursos materiais sejam gastos para que nós possamos atestar e nos convencer de que Jesus é a porta para a felicidade. Que Jesus estava certo. Jesus estava certo. É só ler o Evangelho e interiorizar ele, né? Exatamente. Jean, na pergunta anterior você nos esclareceu o que é a religião, que é uma instituição, né? E a espiritualidade é a vivência. Como a doutrina espírita pode nos ajudar a viver a espiritualidade diariamente? Através do ensinamento que ela nos proporciona. Então, o Espiritismo ele traz uma série de explicações, de esclarecimentos que tem a ver com aqueles questionamentos que nós temos, quando falo nós, o homem tem desde que começou a raciocinar aqui na Terra. De onde viemos, para onde vamos, o que acontece com a alma depois da morte. Então o Espiritismo nos coloca muito claramente, de forma muito objetiva, que nós somos seres espirituais que passamos por experiências terrenas com o objetivo de evoluir e de um dia chegar a ser tão espiritualizado e ser um espírito tão puro como era Jesus. Nos explica os mecanismos que a justiça divina utiliza para que essa evolução seja possível. Quando eu ajo no bem, eu sou recompensado. Quando eu ajo no mal, eu vou ter oportunidade, não vou ser castigado, mas vou ter oportunidade de, em novas vivências, superar o mal que eu fiz. Então o Espiritismo nos apresenta muito claramente essa caminhada que nós fazemos enquanto seres espirituais. E nos esclarece que o bem é o único caminho. Que a nossa vivência, a nossa prática no bem, a prática da caridade, a prática pacífica, sem alimentar a agressividade, vai nos impulsionar enquanto espíritos. Então o Espiritismo nos esclarece que ter o hábito da espiritualidade, ter a religiosidade, que é a religião colocada em prática no seu dia a dia, vai nos auxiliar a ultrapassar todas as etapas que nós temos enquanto seres espirituais, que caminham da simplicidade e da ignorância até a perfeição, tendo para isso como ferramenta e como instrumentos várias encarnações sucessivas, nas quais nós vamos colocar em prova a vivência efetiva dos ensinamentos de Jesus. Então o Espiritismo ele nos dá essa clareza, ele nos dá uma explicação a nosso juízo, pela nossa percepção, uma explicação um pouco mais completa do que as outras vertentes religiosas nos dão. Todas elas têm em si, no seu núcleo, algo comum. Mas o Espiritismo ele vai um pouco mais além, porque ele desvela como se dá esse processo para o além, nas relações espirituais. Não somos melhores do que ninguém. Talvez o Espiritismo nos dê uma explicação um pouco mais completa para o nosso próprio juízo. Não somos melhores que ninguém, nem a religião espírita é melhor do que ninguém. Mas a nosso juízo individual, ela nos fornece uma explicação melhor para esses mecanismos. E esclarecendo tudo isso, né, Mona Lisa, ela nos convence de que a espiritualidade, a religiosidade, a vivência no bem vai nos fazer pessoas melhores e vai fazer com que o nosso caminho espiritual seja mais tranquilo. Então é essa a grande contribuição que o Espiritismo nos dá para aquele que deseja trilhar esse caminho. Perfeito. Uma ouvinte nossa aqui, ó, a Amanda Monique. Uma doença pode ser chamado a um trabalho espiritual ou é um cuidado consigo mesmo? Geralmente a doença, a gente não pode afirmar que seja um chamado espiritual, mas geralmente ela é um convite a alguma modificação, né? Nós estamos, às vezes, trilhando algum caminho que não está muito legal, contrário à lei de Deus, e vem aquele chamado para que eu volte para o caminho. Pode ser uma reflexão, para que a gente pare, que nem o Jean antes falou, e pense, será que eu estou fazendo a coisa certa? Né? O que essa doença quer me dizer?
Às vezes pode ser um resgate, a gente não tem como afirmar, mas tudo que vem em forma de doença é para que a gente pare e reflita o que aquilo lá quer nos dizer. Então isso é muito importante e basta a gente olhar para compreender como estamos pensando, como estão as nossas emoções, nós vamos ter as nossas respostas, não é verdade? Como é que eu penso? Como é que eu ajo quando me acontece tal coisa? O que eu estou fazendo? Será que eu tenho pensamentos muito negativos? Porque às vezes pensamentos muito negativos, a ingratidão vai fazendo com que aquilo se solidifique e se torne uma doença. Então, como é que eu estou agindo perante o mundo, perante as coisas? Então, ela serve para fazer que a gente desperte e veja o que eu estou fazendo errado, o que isso quer me dizer. Isso é bem importante. Uhum. E vejam como os mecanismos, a justiça divina, ela é perfeita. Porque nós estamos aqui falando justamente que nós temos problemas a enfrentar, a saúde às vezes nos desafia, mas por outro lado, a prática no bem, né? A espiritualidade, a religiosidade, ter fé, ter confiança, agir no bem, vai tornar esse processo de doença que me visitou mais tranquilo. É um remédio homeopático, em pequenas doses. Exatamente. Então é algo que nos traz um alento, porque, afinal de contas, vale a pena, então, ser bom, vale a pena ser caridoso, vale a pena ser honesto, porque eu posso ter uma doença, mas se eu for alguém espiritualizado, esse processo de doença vai ser atravessado com mais tranquilidade. É uma recompensa e uma grande esperança constatar isso, porque, do contrário, nós ficaríamos duvidando, afinal de contas, então, do que vale a pena eu praticar o bem e não ter nada em troca no momento de fragilidade. E o que as pesquisas dizem, o que nós dizemos, o que o Espiritismo diz, o que as religiões dizem é justamente: tenha fé, tenha bom ânimo, você vai ter essa aflição, você vai passar por isso. Mas é muito melhor e mais fácil, mais confortador você passar por isso, você vai ter um enfrentamento mais leve se você fizer o bem. Então vale a pena ser bom, não? Isso é bem importante a gente deixar claro, né? Ser espiritualizado não quer dizer que eu não vou ter aflição. Exato. Eu vou ter, só que eu vou passar por aquilo de forma mais branda e mais leve, porque eu vou ser mais fortalecido. Né? E até porque se nós, quando nós falamos aqui que o bem-estar envolve a relação com o próximo, o bem-estar social, então se eu sou uma pessoa, utilizando o palavreado popular, se eu sou uma pessoa querida por todos, se eu sou uma pessoa que todos reconhecem que faz o bem, uma pessoa amada, quando eu me fragilizar, essa rede de pessoas vai se solidarizar, vai orar por mim. Se eu sou alguém intragável, alguém arrogante, alguém que as pessoas procuram distância, quando eu adoecer, talvez nem seja percebido. Sozinho. Então, é mais um reforço que nós temos para ser afável nas nossas relações sociais, né? De fazer com que as pessoas se aproximem de nós, né? E muitas vezes nós precisamos passar por um momento doloroso para compreender exatamente isso. Aprendemos no amor ou na dor, né? Lembrando a você que está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó 1330 AM ou pelo Facebook, a live do Facebook, né, da rádio. Escolha um canal no Face ou no WhatsApp 2049 1212. Manda sua sugestão, sua colaboração, suas dúvidas, suas questões, que dentro do possível a gente está respondendo. Se não conseguir aqui ao vivo, a gente faz particularmente. Mandar um abraço aqui para os nossos queridos amigos também que nos acompanham aqui, ó. A Leonice, a Rose, a Amanda, a Denis, Amanda de novo, lá de Alpestre. A Lia nos colabora aqui, ó. Doença me parece, alerta de responsabilização sobre o próprio bem-estar. A Ivone, Josué, a Lídia, Oreni, a Luciane, a Lia também completa aqui, ó. A espiritualidade de fato nos leva a vencer o medo, que costuma paralisar as pessoas. A Sandra nos dando bom dia, a Eliane, a Isabete e a Mona Lisa. Continuando então, Mona, ter uma espiritualidade ativa faz muito bem para a nossa saúde. Como podemos nos espiritualizar? Essa é uma pergunta muito interessante, porque olha só, ser espiritualizado não é ser adepto a uma religião ou frequentar, por exemplo, o espiritismo, que nem o Jean esclareceu. Ser espiritualizado é ser responsável por manter um nível de consciência elevado, nos diz Chico.
entendendo que toda ação há uma reação, né? Então, e a espiritualidade também nos diz que se a gente busca essa conexão, ela faz com que a gente vá atingindo outros degraus, né? E eu vejo que nesse século que a gente está agora, é primordial a gente buscar a espiritualidade. Então, como é que a gente faz, né? Meu Deus, eu não tenho... Primeiro, a gente tem que o querer, é o despertar, é a vontade, né? Por quê? Né? Por que isso? Porque aquilo, buscar, ter essa vontade de querer ter esse conhecimento. Pode ser através de uma religião, ou não, né? Eu posso começar a analisar os meus hábitos, as minhas atitudes e ver que não estão, talvez, tão de acordo com as leis divinas e começar a modificar. Uma boa leitura, meditar, trabalhar a fé, a oração, são coisas que nos ajudam a ir despertando. Mas, geralmente, as pessoas buscam um templo religioso, né, Gia, para começar a... Que é a nossa referência. Que é a nossa referência, exatamente. Então, eu não tenho religião. Então, de repente, procure uma que você mais se afiniza, que goste mais, que esclareça mais os seus porquês. Então, é um caminho individual. Não existe uma receita. Ó, tu vai se espiritualizar assim. Tu pega, primeiro faz isso, depois isso, depois isso. Não, é individual de cada ser. E também tem uma coisa muito importante. Cada um tem o seu momento de despertar. Não adianta eu querer, às vezes, forçar alguém, levar num lugar que ela não está preparada. Então, cada um vai ter o seu momento de despertar, o seu momento de se espiritualizar, de buscar por isso. Mas se eu já me sinto apto agora, então, busque uma religião, busque começar a se autoanalisar, né? Porque eu vejo que a espiritualidade, ela começa com o autoconhecimento. Nós precisamos saber quem a gente é, o que a gente gosta, como a gente age, para a gente poder entender o que é certo, o que é errado e o que eu tenho que modificar. A partir do momento que eu tenho esse autoconhecimento, que eu me amo, eu sempre digo que a gente tem que se apaixonar pela gente mesmo, né? E vejo o que eu tenho de certo, de errado, eu vou modificando e vou trilhando esse caminho, que é individual e é de dentro para fora. Então, não existe uma receita. Existe a boa vontade e o querer ter esse autoconhecimento e buscar numa boa leitura, numa religião, nessa conexão com Deus. A meditação ajuda muito no autoconhecimento. Muitas pessoas têm a prática da meditação, bons hábitos, tudo que a gente já falou aqui. Mas é individual, né? E cada um vai ter o seu momento. Aqui uma participante pelo WhatsApp, não deixou o nome... Mas aqui, ó. Aprendi nessa existência que faz toda a diferença nossa postura diante das vicissitudes da vida. Perguntar para quê, no lugar de por quê, nos permite compreender que a doença é a professora e nos chama à autorresponsabilidade. Gratidão pelo programa e pela caridade de vocês em compartilhar aquilo que já lembraram. Gratidão nós, né, pelo ouvinte, pela participação. Muito boa. Se ela tivesse deixado o nome aqui, nós falávamos o nome, né? Ela pode mandar ainda. Mas muito obrigada. Estamos nos encaminhando para os minutos finais do nosso programa. E você não conseguiu nos acompanhar desde o começo, acesse a página no Facebook Hora Espírita Chapecó e veja desde o início. Lá você também encontrará todas as edições dos programas anteriores. Pedimos licença agora para que possamos ouvir o recado dos nossos patrocinadores, a Imobiliária Nossa Casa e a Escala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência,
que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Aqui a nossa amiga mandou o nome dela, é Kelly, da Associação Espírita Chico Xavier de Xaxim. Muito obrigado pela colaboração. Jean, é possível cultivar a espiritualidade em um mundo tão tumultuado que estamos vivendo? Um mundo preso ainda ao material? Sim, antes de mandar um abraço ao pessoal de Xaxim, faz um bom tempo que a gente não passa por lá, a gente acaba alimentando uma saudade dos nossos queridos amigos lá da Associação Espírita Chico Xavier. Mas então, Rony, esse é um grande desafio, porque o mundo tumultuado ele é desde que o homem, mundo é mundo. Então, talvez nós estejamos vivendo um momento em que esse tumulto esteja mais visível, mais forte, mais presente. Mas a nossa caminhada aqui na Terra nunca foi coroada de flores e de paz, e de ausência desses eventos que nós podemos chamar de tumultuados, né? A nossa experiência humana aqui na Terra nos coloca como homens, mulheres, espíritos, enfim, que vêm a esse planeta, têm as suas próprias individualidades, as próprias aflições individuais a enfrentar, mas também tem as aflições coletivas. E isso é recorrente na humanidade. O tumulto, essa agitação faz parte da nossa experiência aqui na Terra. E isso não faz com que seja impossível eu exercer a espiritualidade. Porque o grande desafio é, apesar disso, apesar desses movimentos que a vida cotidiana provoca em nós, como indivíduos, como nós vamos reagir a isso. Tá? A partir do conhecimento que nós já temos do que é a religião, do que Cristo nos ensinou, de qual é a nossa missão aqui na Terra. Então, é possível sim, insistindo no bem, valorizando a oração, valorizando a prece, valorizando as relações afetivas que nós vamos criando, cultivando o amor, cultivando as nossas boas amizades. Quantas amizades que nós fazemos no mundo e que nos fazem sentir pertencente à própria família daquela pessoa. Então, insistindo na prática do bem, tendo bons hábitos, fazendo com que a oração seja algo corriqueiro na nossa existência, exercendo os nossos papéis aqui na vida de forma reta, o papel de pai, o papel de mãe, o papel de profissional, de colega, o papel de alguém que está sob o exercício de uma autoridade comandando pessoas, ou o papel de subalterno, aquilo que nós devemos retribuir em quem nos confia alguma tarefa, ou quem confia em nós. Então, o nosso mundo ele vai ser menos, talvez, tumultuado quando nós eliminarmos de nós todo o elemento humano que causa esse tumulto. Temos as forças da natureza agindo, mas temos também muito tumulto causado pelo elemento humano, pelo nosso mal agir no mundo. Então, há pessoas que agem mal. E nós estaremos tornando esse planeta menos tumultuado quando cada um de nós, quando todos nós tiver já o conhecimento e o convencimento de que o bem é o único caminho. Então, fazer a nossa parte, ainda que pequena que seja, ajuda a tornar esse mundo menos tumultuado. Se eu sou afável nas minhas relações familiares, é um tumulto a menos que o meu filho, por exemplo, vai enfrentar no mundo. Porque ter um lar conflituoso, onde os cônjuges não se entendem, é um tumulto para a vida daquele ser que está em formação no lar. Então vejam, se eu elimino esse foco de conflito, me torno mais afável no lar, é um tumulto a menos que aquele ser em formação vai ter que enfrentar. E assim sucessivamente em todos os espaços onde eu esteja. Eu vejo que esse momento, né? Quem já tem esse despertamento do porquê, né? Já busca a espiritualidade, é o momento de colocar em prova. É o momento da gente colocar a vivência.
Vamos viver, então, o pouco que eu sei nesse momento. Vamos colocar a paciência, a tolerância, a resignação. E quem ainda não tem esse despertamento, quem sabe está na hora de começar a buscar, de se abrir, desabrochar, para que esse momento traga uma reflexão, volte mais para dentro de si, comece a se autoconhecer e isso vai passar de uma forma mais tranquila, vai ajudar, né, a acompanhar tudo isso que está acontecendo. Isso, e semear sempre a esperança, né? O Espiritismo, o Jesus é alguém, o Espiritismo é uma crença, e Jesus, um grande entusiasta do otimismo, né? Levar o tudo amor. Vai ser bem. Tudo vai se resolver. Temos aí, diante desse quadro que nós estamos enfrentando, complicado, quantos cientistas, quantas pessoas trabalhando, correndo atrás da cura, se dedicando a que uma vacina seja eficiente no futuro. E nós muitas coisas boas vão ser descobertas. Então, por detrás de tudo isso, vamos ter sempre a esperança. Vamos ter sempre a confiança. Que Deus está no comando. Exatamente. Deus está no comando e não vamos só alimentar aquelas notícias negativas, que nós devemos olhar sim, que devem nos compadecer sim, mas vamos valorizar todo o bem que está sendo feito para que isso seja superado. Levar o alento, né? E vamos confiar que todo o mal que está sendo feito, pessoas que se aproveitam desse momento, também vão ter contas a acertar com a vida. Exatamente. Tudo sempre foi assim, né? Logo depois de tantas tragédias, sempre tem uma parte de uma evolução em cada setor que existe isso, né? Essa semana eu vi uma live do... Não é Haroldo, o... Roberto Almeida, não? Não. Que fala da espiritualidade, que toda essa pandemia, né? Ele diz, vocês não imaginam o quanto a espiritualidade está trabalhando para que auxiliando toda essa gama de cientistas para que dê o suporte dentro de tudo isso, para poder superar isso aí. Não, e todo esse trabalho não vai só achar cura do Covid, vai achar cura para outras doenças, porque o trabalho é muito intenso, então nós vamos ser, a humanidade vai ser muito beneficiada em alguns aspectos. Não, tranquilo. Chegamos ao final de mais um programa Hora Espírita, agradecendo a audiência e também aos amigos que hoje colaboraram conosco. Mona Lisa, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, os amigos internautas, né? Um beijo, um abraço e um bom final de semana para todo mundo. Jean, muito obrigado pela participação. Bom final de semana. Obrigado, Rony, e um grande abraço a todos que nos ouviram. E a você, querido amigo ouvinte, um abraço e um bom final de semana a todos. Luz e paz. Você ouviu pela Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz.